Hi guys, good afternoon. How are you? I could not feel better. Eu estou bem, como vocês estão? And you? Espero que todos vocês também estejam muito bem na santa paz do nosso Senhor. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar continuando o nosso review, ok? A página do nosso review, para nós utilizarmos na atividade avaliativa de vocês, nós vamos utilizar o Unit 6, ok? Por isso, open your book, page, please, page 47. Abram os seus livros, por favor, na página 47, ok? Para que vocês estejam acompanhando juntamente comigo. Observem que, dentre as outras aulas, as quais eu especifiquei, tá, algumas exemplificações, eu trouxe a vocês a utilização correta dos subjectos pronomes, possessivos e adjectivos, visto que há uma confusão, né, com relação à utilização desses termos, os quais muitos se aparentam, né, e por isso alguns alunos acabam conciliando, achando que é a mesma coisa, e não é, como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Com relação também aos word questions, ok? Houve algumas dúvidas e a tia vai estar respondendo aqui também a vocês, ok? Let's go! Então, vocês vão acompanhando aí com o livro e a tia vai passar algumas plaquinhas, tá? Para que vocês estejam também acompanhando junto comigo. Caso queiram, estejam pegando caneta e papel para anotar as informações extras que a tia expôs aqui na plaquinha, ok? Vamos lá. Nós temos aqui, primeiro, nós vamos começar com o subject pronouns, ok? Então, o subject pronouns, qual é o conceito do subject pronoun? Eles são o quê? São pronomes possessivos do caso reto e, olha aqui a informação adicional, e de tratamento, quando este é você ou vocês, ok? Então, teacher Luana, e qual é a função do subject pronouns? A função do subject pronouns é o quê? De sujeito na oração, ou seja, quando o sujeito não vir mencionado na frase, tá? A função do subject pronouns é justamente essa, tá? De sujeito na oração. Aqui abaixo a tia colocou um for example, ok? Na qual ele está utilizando o mesmo exemplo aqui. Observem que a frase, a única substituição aqui explícita é com relação aqui ao sujeito, na qual eu fiz a utilização de quem? Do subject pronouns she, ok? E do sujeito Brenda. Observem que a frase é a mesma. She is a beautiful. Ela é bonita. E logo abaixo, Brenda is a beautiful. Brenda é bonita. Então, caso eu não venha estar mencionando, tá, na minha frase o nome do sujeito, eu posso estar substituindo ele, tá? Porque a função do subject pronouns é essa, de sujeito dentro da oração. Quando não aparece explícito o nome do sujeito, nós fazemos uso de quem? Do subject pronouns, ok? Agora aqui com relação, vamos aos possessivos, adjectives. Então vamos lá, os possessivos adjectives, eles são o quê? Eles são antes, tá? Eles são antes de substantivos em frases substantivas. Vamos estar observando qual é essa utilização aqui mencionada? Então, a utilização do possessivo adjetivo, nós já sabemos que é antes de substantivos em orações substantivas. A função. E a função, teacher Luana, qual é a função? Deixa eu te aproximar um pouquinho mais para que vocês vejam. Então, a função é de modificar um substantivo indicando propriedade ou posse. Ou seja, a função do possessivo adjetivo é justamente essa, onde ele vai estar empossando, onde ele vai estar especificando quem é o possuidor de algo. Aqui nós temos aí a seguinte frase: Chose are or school bags, ok? Então, a frase aqui diz o quê? Aquelas são nossas mochilas, tá? E logo abaixo, Chose are their school bags. Então, nós temos aqui o quê? Aquelas são as mochilas deles. Então, nós observamos aqui que, né, dentro dessas duas utilizações, eu vou estar indicando o quê? Eu vou estar indicando o proprietário. Quem é o proprietário dessas school bags, dessas mochilas? Primeiro, o especificado é o or,
nossas, tá? Que são nossas, e o their, que são deles ou delas, ok? Então, nesse caso aqui, eu estou indicando quem é o proprietário, quem está empossado, tá? Dessas mochilas, ok? Adiante, nós vamos estar observando algumas rules, algumas regras com relação à utilização dos possessivos adjectivos. Nós vamos aqui começar pela primeira, tá? Aqui, só concorda com o possuidor, ok? Ele só concorda com o possuidor. Então, de certa forma, nós temos que observar que quem é o possuidor da frase, né? Ele vai influenciar, de certa forma, em todo o contexto. Porque se eu tenho nossos, tá? Como eu explicitei aqui anteriormente na frase, eu preciso que haja essa concordância na frase, que tenha coerência. Se eu estou falando que é nossos, eu, obviamente, tenho que fazer o quê? A utilização de contextos, tá? Os quais eles estejam no plural, já que eu estou utilizando, tá? Os possessivos adjectives no plural. Por isso que ao invés de aqui, that, tá? Aquele, eu coloquei chose, aqueles ou aquelas, ok? Então, muita atenção com relação à utilização, tá? O contexto inserido deve ser relativo com o possessivo adjective, tá? Mencionado na frase, ok? Que é o que a nossa observação aqui nos relata, ok? Que ele só concorda com o possuidor. E no segundo ponto, nós temos aqui que ele não varia, ok? Ele não possui nenhuma variação em gênero ou em número, tá? Só observem com relação, quando eu falo de gênero e quando eu falo de número, observem aí. Se eu, por exemplo, falar a seguinte frase, tá? Quando eu falo que ele não varia de gênero nem de número. Se eu falar, my name is Luana. Eu estou dizendo que meu nome é Luana. Se alguém mencionar my name is Eduardo, por exemplo, Eduardo é feminino, continuou o my, tanto para mim, Luana, quanto para Eduardo, ok? Então, aqui é o que está explícito essa seguinte regrinha, em gênero ou em número, ok? Então, observem aqui que quando eu falo de gênero e número, não há essa questão da introdução, tá? De S com relação a teacher Luana, mas a senhora falou anteriormente que a frase, de acordo com o possessivo adjetivo, tem que estar no plural se ele assim estiver. Ok, eu falei que ele tem a frase, o contexto em si tem que estar no plural. Porém, vocês não viram nenhum acréscimo, tá? Vocês não viram nenhum acréscimo aqui, nem de ors e nem de theirs, ok? Que é isso aqui que está explicitando. Com relação houve algumas frases, tá? Que a tia recebeu que veio com a utilização do it's de forma incorreta. Por isso que a tia vai estar explicando novamente. Esse it's aqui, tá? Esse it's aqui mencionado aqui acima, ele é a forma do possessivo neutra. Ou seja, teacher Luana, o que é esse possessivo neutro? Esse possessivo neutro é aquele que serve, tá? Para diferentes gêneros, ou seja, ele é neutro, ele não especifica o gênero, ok? E qual é a confusão que estava vendo? Com relação ao it, que é o it, mais es, que é o it, tá? It, apóstrofo S. Que este sim, ele é a contração, certo? Este sim é a contração da partícula it junto ao verbo be is. Então, recebi aqui algumas frases com o it, tá? Com essa observação aqui, relativa como se fosse verbo, tá? Junto ao verbo. E não é. Esse it junto aqui, ele é o quê? Ele é a forma do possessivo, tá? A forma possessiva neutra. Então, don't forget, não esqueçam e não confundam também, ok? Nas frases aqui abaixo, a tia colocou duas frases. He, I space, name is Brian, ok? E a próxima, where is, tá? Space, ball, ok? Então, aqui nessa frase, vocês podem estar observando que eu coloquei entre parênteses aqui o sujeito. Então, quando tem aqui o sujeito mencionado na frase de vocês, observem aí que quando eu digo, tá? He
o sujeito que eu devo estar utilizando, tá? Name is Brian. Então, como é que eu falo? Qual é o possessivo adjetivo que eu utilizo para he? Eu utilizo o his, H-I-S, ok? Então, eu vou obter a minha resposta como, se eu já especifiquei que é um sujeito, nesse caso, é um male, um masculino, então eu vou utilizar o que? O his, ok? Vai ficar da seguinte forma. His name is Brian, ok? E na sequência eu tenho a utilização de quê? De uma pergunta, tá? A tia colocou até o where para que nós já estejamos entrando no nosso próximo conteúdo. Que ele explicita o quê? Where is I space ball? Então, se eu falo, tá? Se eu pergunto, na verdade, né? Onde está a minha bola? É eu. Então, eu vou colocar o my. Ok? Então, se atentem com relação ao sujeito que está sendo especificado na frase, para que não haja nenhum erro, ok? Na sequência, eu separei aqui algumas situações dos question word, tá? Também algumas funções do question word e exemplificações abaixo. Quais são os seus usos, para que eles servem, tá? Que a tia, nesse caso, colocou de forma mais clara aqui, já que nós estamos fazendo o review. Aqui nós vamos começar logo do início. Os quantiferous word, eles são o quê? São partículas, tá? Utilizadas normalmente, tá? Tá dando pra ver? No início de perguntas, ok? Logo abaixo aqui nós vamos ter mais, tá? As mais conhecidas, que foi a que nós estudamos. Nós vamos começar aqui, a tia vai aproximar um pouquinho do vídeo, com o what. O what, o significado de what é o quê? O que, qual, tá? O que, qual e quais. Pronto, tá dando pra ver. Como, for example, a tia colocou what time is it? Que horas são, tá? Então, eu perguntei que horas são. Olha só a função dele, o conceito dele é o quê? Perguntar sobre coisas. Então, neste caso, a coisa mencionada é o quê? As horas, ok? Pay attention. Logo abaixo, nós temos o who, ok? O who, ele tem um significado de quem. Olha, observem a pergunta a seguir. Who is his best friend, ok? Quem é? Ele pergunta o quê? Quem é o melhor amigo, né? De quem é o melhor amigo dele. Então, nesse caso aqui, nós perguntamos, tá? Ele serve para perguntar sobre uma ou mais pessoas. Observem que aqui eu faço a utilização também de quê? Do nosso possessive adjective, dele, tá? Quem é o melhor amigo dele, ok? Na sequência, nós temos aqui o where, ok? Com o significado onde, tá? A nossa frase, where is my ball, tá? Onde está a minha bola? Nesse caso, where, eu preciso perguntar. A função, o conceito dele é o quê? Perguntar sobre algum lugar, tá? Não somente lugar, a tia colocou aqui com relação a ball, porque na aula passada, ao mencionar, alguns alunos pensavam que era somente o where utilizado para questão de lugares, cidades, estados e países. Não, tá? Sobre localização nesse caso, tá? Neste caso aqui, nós estamos perguntando onde está a minha bola, ok? Então, eu estou perguntando, tá? Sobre algum lugar, nesse caso, onde está a bola. Na sequência, nós temos aqui o in, ok? Qual é o significado do in? Por quê, ok? Então, o in is not born here, ok? Então, o que ele pergunta? Porque não há ninguém aqui, não é isso? A pergunta que ele faz aqui. Então, por que não há ninguém aqui? Então, quando ele diz por que não há ninguém aqui, o nosso conceito ele nos norteia aqui para questionar algum motivo. Nesse caso, ele quer saber qual o motivo de não haver ninguém aqui, ok? Próximo, nós vamos estar utilizando o how. O how, o significado dele é como. Então, como conceito aqui de pergunta, de exemplo, a tia colocou How are you? Ok? Como você está?
Porque o how, ele é o quê? Para perguntar sobre maneiras, tá? Se eu perguntar, how do you go to school? Como você vai para a escola? Eu estou perguntando a maneira como você vai para a escola. Se eu pergunto, how are you? Eu vou estar perguntando como você está. Qual é o seu estado? Como você está? Então, de que maneira você está, tá? Aí você vai responder normalmente. I'm fine, né? I could feel better, né? Eu não podia estar melhor. I am feel you good, wonderful, ok? Então, você vai responder da maneira como você está, ok? Na sequência, nós temos o when, que é quando. Na seguinte pergunta, when does she play? Então, quando ela brinca, né? Quando ela brinca, toca ou joga, né? Que é o significado do nosso verbo play. Então, ele vai servir para quê? Qual o conceito? Para perguntar, tá? Expressando um tempo, tá? Nesse caso, esse tempo aqui é um período, ok? Um período na qual ele vai estar perguntando quanto ela brinca, tá? Toca ou joga. Uma outra observação que eu gostaria de mencionar a vocês é com relação ao uso dos quantiferes, ok? Nós utilizamos o how como base de estudo. Observem que, quando eu faço a utilização desse estudo, nós vamos estar descobrindo várias outras coisas. E aqui eu estou demonstrando a vocês a outra utilização do how, que além dele ser um cash word, em outros contextos ele vira o quê? Um quantiferes. Nesse caso, nós temos aqui, how much money do you need to buy CD? Então, quanto de dinheiro você precisa para comprar um CD? Nós temos aqui o how junto ao much, que significa quanto, é um quantífero. Nesse caso, ele é incontável, ou seja, um substantivo que não dá para contar, ok? Logo abaixo, nós temos how many brothers do you have? Então, quantos irmãos você tem? Nesse caso aqui, é o que? Ele é um quantífero contável, porque dá para me contar a quantidade de irmãos, ok? How many significa o quê? Quantos. Ok, meus amores? Esse foi o nosso review de hoje. Qualquer dúvida, estejam enviando a mensagem para mim, para que eu esteja explicando um pouco mais a vocês, ok? Bye bye, see you later!